Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, domingo, 5 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Estamos nessa reta de preparação para o nosso Festival de Jovens, que será presencial e online. Então, se você ainda não teve a oportunidade de fazer a sua inscrição ou de divulgar o nosso festival, aproveita, ainda dá tempo, será do dia 17 ao 22 agora de fevereiro, no tempo do carnaval. Então, momento para beber da graça de Deus, os jovens mergulharem nesse tempo. Nosso festival será aqui no Rio, em Palmas, em Manaus e também online para aqueles que estão em outros estados ou até em outros países que não poderão participar. A liturgia da nossa igreja hoje nos traz a primeira leitura do profeta Isaías. Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi? Não consiste em repartires o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu e não te esconderes daquele que é tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor irá à tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá. Clamarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Isto, se afastares do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem iníqua. Se tu te privares para o faminto e se tu saciares o oprimido, a tua luz brilhará nas trevas, a escuridão será para ti como a claridade no meio-dia. Então, é uma leitura hoje onde o profeta vai fazer essa oração de súplica, vai clamar o Senhor que venha em auxílio, Ele que é aquele que passa à nossa frente. E é bonito esses versículos que diz, se fizeres isto, Ele vai dar toda uma ordem, dar pão ao faminto, acolher os desabrigados, vestir aquele que está nu. Então, toda uma leitura que vai nos dar uma recomendação de obras de caridade que nós devemos, de fato, exercer uns com os outros, sobretudo com os mais pobres, os menos favorecidos. E aí, automaticamente, à medida que nós vamos alargando o nosso coração e entrando nesse movimento de caridade, de acolhimento, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, que curará as nossas feridas, que operará rapidamente o seu milagre, e o Senhor é esse que está na nossa retaguarda, que nos guarda, que nos protege. Então, é uma leitura onde o próprio profeta, ele vai nos ensinar a não só exercer a caridade, mas a proclamar e aclamar ao Senhor por esse socorro. Ele que nos sacia a nossa fome, a nossa sede. Ele que brilha nas trevas da escuridão da nossa alma, onde nós muitas vezes nos encontramos e vivemos. E o Senhor é esse que é a luz do nosso meio-dia, a luz do nosso dia, é o sol da justiça, que é o próprio Cristo. Então, pensamos hoje nesse dia com o profeta Isaías essas graças de termos o nosso coração reto, voltado inteiramente ao Senhor. O salmo de hoje, o Salmo 111. Ele brilha na treva como luz para os retos. Ele é piedade, compaixão e justiça. Feliz quem tem piedade e empresta e conduz seus negócios com justiça. Eis que ele jamais vacilará. A memória do justo é para sempre. Ele nunca teme as más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. Seu coração está seguro, nada teme. Ele distribui aos indigentes com largueza, sua justiça permanece para sempre, sua força se exalta em glória. Então, esse salmo é uma continuidade da primeira leitura. Ainda o salmista vai nos fazer uma memória daqueles que buscam o Senhor, que agem com misericórdia e piedade. E vai dar toda a recomendação daquilo que o Senhor é capaz de fazer com o seu povo. Ele vai dizer, feliz é aquele que tem a piedade, feliz é aquele que busca o Senhor, jamais vacilará, não teme as más notícias, o coração está firme, confiante. Então, todos aqueles que são unidos ao Senhor e que buscam, há toda uma carta de recomendação, mas sobretudo de mostrar a bondade de Deus para com o seu povo. Ou seja, aqueles que estão unidos ao Senhor nada temem, Há uma segurança no nosso coração, porque nós colocamos a nossa confiança em Deus e nós sabemos que Ele é capaz de ir à nossa frente, de nos conduzir e, sobretudo, o Senhor é aquele que abre as portas. Não há nada na nossa vida que aconteça que o Senhor não esteja à nossa frente e que nos mostre o caminho que nos conduz. Então, se hoje você pode talvez se encontrar
perdido, desanimado, desamparado, une o teu coração ao coração de Deus, né? Une-te a Ele e Ele conduzirá, né, os teus passos, Ele irá te dar iluminação para viver todos os momentos alegres, mas também difíceis da nossa vida. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Coríntios. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinha da persuasiva linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Então, eu não queria comentar muito esta leitura, mas eu creio que a pedagogia da leitura de hoje é toda voltada a esse coração confiante e unido a Deus. Peço que você guarde no teu coração essa frase, né? Que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Que a nossa fé esteja unida inteiramente a Deus, e porque nós confiamos e nós acreditamos nessa graça de que Deus tudo pode, Ele é capaz de nos conduzir e de não nos desanimarmos, não nos enganarmos, porque é em Deus que nós colocamos a nossa confiança. O Evangelho de hoje é de São Mateus. Disse Jesus a seus discípulos, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire. Então, não devemos esconder o dom, a graça que o Senhor dará a cada um de nós. É para o Senhor nos dar o dom, não para o nosso mérito, mas para pôr a serviço da igreja, a serviço da nossa família, a serviço do nosso trabalho, do nosso grupo. Devemos, de fato, estarmos disponíveis não para brilharmos como astros brilhantes, porque nós queremos nos aparecer, mas ao contrário, não há nenhum dom que Deus nos dá que deve ser desperdiçado ou escondido. O dom que Deus te dá, e não existe ninguém sem dom. Não é dizer, mas eu não tenho dom. Talvez você tenha o dom da escuta, o dom do conselho, o dom da presença, simplesmente ser uma presença de confiança, de paz naquele momento. Ou mesmo dons artísticos ou dons espirituais. A cada um de nós é dado um dom. Deus dá um dom a cada um de nós. E nós não devemos colocar debaixo, né, da cama, esconder. Mas ao contrário, devemos pôr a serviço da palavra de Deus, a serviço da igreja e uns dos outros, sobretudo. E até mesmo dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Então hoje, qual é o dom que Deus te dá? Qual é o instrumento de luz que Deus hoje quer fazer em ti através dos dons, das graças que Ele mesmo vos confia? Então, pergunta ao Senhor hoje qual o dom que eu devo exercer, que eu devo pôr hoje à disposição dos meus, daqueles que estão à minha volta. E as leituras da igreja hoje nos oferece do comentário sobre a carta aos Gálatas de Santo Agostinho. Compreendemos a graça de Deus. O apóstolo escreve aos Gálatas com a intenção de fazê-los compreender que a graça de Deus neles atua de tal modo que não mais estão sob a lei. Ao ser proclamada a graça do Evangelho, não faltou quem, dentre os judeus, mesmo se dizendo cristão, não tivesse entendido o imenso benefício da graça e teimassem em manter-se sobre o jugo da lei que o Senhor Deus impusera não aos servidores da justiça, mas aos servidores do pecado. Esta lei era justa para os homens injustos, a fim de mostrar-lhe o pecado, mas não para tirá-lo. Nada com efeito apaga o pecado, a não ser a graça da fé que age pela caridade.
Então, peçamos ao Senhor, ao longo deste dia, eu te convido ainda a meditar toda essa leitura no ofício das leituras que a igreja nos oferece hoje e de pedirmos ao Senhor a graça de que a fé haja em nós pela caridade, não os nossos pecados, mas que a fé e o amor sejam o verdadeiro bastão que deve nos conduzir ao longo deste dia. Tenhamos um santo domingo e que Deus os abençoe.